justamente do seu rabino, do seu mestre. O ensino era um jugo. Cada rabi ou cada mestre tinha o seu próprio jugo. É por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 29: tomai sobre vós meu jugo. Jesus estava dizendo: tomai sobre vós meu ensino e aprendei de mim. Era justamente sobre isso que o Senhor estava falando. É por isso que Jesus separou 12 para andar com eles. E antes que Cristo levantasse os 12 como apóstolos, a palavra apóstolo significa enviar. Antes que o Senhor enviasse os 12, primeiro eles foram discípulos. Primeiro eles foram alunos. Primeiro eles teriam que aprender o jugo de Jesus, o ensino de Jesus. Antes do Senhor enviá-los, percebam que o Senhor não os envia a não ser a uma missão rápida e logo eles retornam. Antes deles serem enviados de forma definitiva, eles teriam que sentar aos pés de Jesus e aprender o jugo de Jesus, e aprender o ensino do Senhor Jesus. Ah, queridos, aqui nós vemos que não há inversão do processo. Só que na sociedade que nós vivemos hoje, infelizmente, há uma inversão do processo. Há pessoas querendo inverter a sequência, querem, na verdade, se tornarem apóstolos antes de serem discípulos. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Há pessoas que querem ser enviadas antes de sentar e aprender o jugo de Jesus. O que é se tornar um discípulo de Jesus? Um discípulo radical, primeiro ele senta para aprender do seu Senhor. Depois ele sai para cumprir a missão que ele foi confiado. Um dos discípulos mais radicais que Jesus teve foi o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas. E nós achamos que quando Paulo se converte, parece que imediatamente ele já sai cumprindo a missão. E não é. Gálatas capítulo 1, do versículo 15 até Gálatas 2 e 1, Paulo fala sobre o processo do que aconteceu com ele. Mas Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Coloca aí, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Vai passar. Revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Eu não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, Paulo passa pelo menos 3 anos na Arábia, aprendendo, sendo educado, revisando, conhecendo mais das Escrituras. Eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e eu estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quando alguém escreva a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelos da igreja da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Glorificavam a Deus por minha causa. Vai passar. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. 14 anos depois. Dessa vez, com Barnabé, levando também Tito. Percebam que Paulo, antes de ser apóstolo, ele precisa ser discípulo. Ele precisa aprender do Senhor. Ele passa pelo menos 14 anos aprendendo, conhecendo, para que depois ele saia em suas viagens missionárias. Aleluia, Deus. Felizmente, dentro da igreja existem
diferentes tipos de discípulos. Olhem para cá. Infelizmente, dentro da igreja existem diferentes tipos de compromisso. Jesus deixou isso bem claro na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. A semente é uma só, os terrenos mudam. Jesus diz que existem pelo menos 4 tipos de terreno. O terreno que é simbolizado pela beira do caminho, outro que é simbolizado pelas pedras, as rochas, outro que é simbolizado pelos espinhos e outro que o Senhor chama de boa terra. Há diferentes tipos de discípulos, porque infelizmente há diferentes tipos de terreno. É por isso que nem todo discípulo é um discípulo radical. É por isso que nem todo discípulo que está na igreja é um discípulo que busca viver a raiz da palavra, a raiz do evangelho. É por isso que, infelizmente, nem todo discípulo que está dentro da igreja é alguém que de fato está compromissado com o evangelho. Há aqueles irmãos que infelizmente a semente caiu na beira do caminho. Presta atenção, olha para cá. A semente caiu e logo o diabo veio e roubou a semente, tirou a semente. Ele não conseguiu nem sentir a alegria, a semente já foi tirada. Há aqueles que infelizmente a semente caiu entre as rochas. Jesus disse que esses até receberam a palavra de bom grado. Estes até receberam a palavra com alegria. Estes até receberam a palavra com entusiasmo. Mas logo veio o sol da tribulação, logo veio o sol das lutas, da guerra da vida, e secou a semente, murchou a semente. Jesus disse que outros receberam a palavra, receberam de bom grado, só que a palavra nasceu entre os espinhos. O coração dele é muito mais preocupado com as coisas dessa vida. O coração dele é muito mais preocupado em como ganhar dinheiro, como ficar rico, em como ser bem sucedido. O coração dele é muito mais preocupado com seus patrimônios, com suas conquistas pessoais, com seus negócios. E aí Jesus disse que essa semente caiu, mas os espinhos sufocaram a semente. Aí Jesus disse que outra semente caiu em boa terra. E essa semente que caiu em boa terra, e essa boa terra, eu não tenho dúvida que é o discípulo radical. É aquele que abraçou o evangelho, é aquele que abraçou a Cristo, é aquele que abraçou a palavra e está aí, ó, vivendo, frutificando, dando frutos, aliançado com a palavra de Deus, aliançado com o evangelho, aliançado com a vontade de Deus, aliançado em viver aquilo que o Senhor projetou para a sua história e para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Há algumas características do discípulo radical. A primeira característica do discípulo radical é o inconformismo. É uma pessoa inconformada. Inconformada com o que, pastor? Eu vou já explicar a vocês com algumas realidades. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O discípulo radical, ele é alguém inconformado com algumas realidades. O nosso entendimento de radical, irmãos, é alguém que pratica esportes perigosos, né? O nosso entendimento de radical é alguém que é moderno, sabe? Todo tatuado, cheio de brilho, e pratica esportes radicais, esportes perigosos, esportes de adrenalina, esportes de emoção. Essa
é o entendimento que nós temos de alguém radical. Só que para o Evangelho, alguém radical não é esse tipo de pessoa. Sabe o que é ser alguém radical para o Evangelho? Alguém radical para o Evangelho é aquele que ama mais o Senhor do que a sua própria vida. É aquele que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue o seu Senhor. Sabe o que é ser radical para o Evangelho? Ser radical para o Evangelho é aquele que abre mão da sua própria vida para viver o projeto de Deus para a história da vida dele. Esse é o ser radical para o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Com que nós precisamos nos inconformar, pastor? Um discípulo radical, ele é inconformado, primeiro, com o pluralismo religioso. Essa ideia divulgada especialmente pela mídia, pelas escolas, pelas universidades, pelos artistas, pelos formadores de opinião. A ideia plural defende que o cristianismo é apenas mais uma religião igual às demais. Defende que nós não podemos persuadir ninguém, nós não podemos convencer ninguém da sua religião, porque a nossa não é melhor e nem superior ao outro. Eles condenam assim a prática da evangelização. Queridos, o pluralismo religioso defende que não há uma verdade absoluta, que cada pessoa pode ter a sua verdade, e se ela vive com sinceridade aquela verdade, por mais estranha que seja, ninguém pode corrigir. Essa é a ideia plural, cada um na sua, e ninguém incomoda ninguém. Não importa como o outro esteja vivendo. Não importa qual seja o tipo de divindade que o outro esteja adorando. Não importa a quem o outro esteja cultuando, a quem o outro esteja celebrando. Não importa a quem o outro esteja devotando. Cada um na sua, e ninguém incomoda ninguém. Ei, deixa eu te dizer, o cristão radical, ele é inconformado com essa situação. Ele não aceita essa situação. Ele se levanta diante dessa situação, porque ele sabe que Deus